Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Hamilton de Brito Júnior, o presidente da Sinfac, Sindicato das Factorings, né? É do Estado de São Paulo? Estado de São Paulo. E também da Abrafec, né? Abrafesc. É um dos currículos maiores que a gente tem aqui no Virando a Mesa. Também é fundador da Credere, né? Que é um fundo também, né? Um FDIC que opera aí há 30 anos no mercado. Hamilton, obrigado, uma honra ter uma pessoa do seu calibre aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço e fico muito honrado de ter sido convidado para esse podcast, porque eu já vi alguns episódios de vocês e só tem gente fera aqui, né? Pô, obrigado. Obrigado. Então, me apresentando, você já me apresentou. Na verdade, eu estou no ramo há quase 30 anos, certo? Vou completar 30 anos esse ano. Comecei com uma empresa Credere, consultoria e fomento mercantil. E, na época, a consultoria, porque eu comecei a empresa em 95, em 95 saiu uma legislação, quando contemplaram a factoring, a primeira definição de factoring que saiu foi exatamente do imposto de renda, o que era factoring? Factoring era uma atividade mista de prestação de serviços, de avaliação de crédito, de avaliação mercadológica, conjugado com aquisição de direitos creditórios. Então, por causa dessa prestação de serviço que saiu na definição, acabou sendo necessário também, foi incluído na lista de serviços. Então, a factoring passou a ser tributado também na parte de serviços pelo ISS. Então, quando nasceu essa definição, eu fui diretor de uma multinacional muito grande, era a Degus. Trabalhei lá 25 anos, quase 26 anos. Passei por todos os cargos, né, desde auxiliar de contabilidade, por todos, e cheguei a diretor de 6 unit business, profit center, que a gente chamava, que era responsável por resultados, tanto produção como área comercial. Era uma multinacional alemã. Na época, eu era responsável por quase 600 funcionários entre produção, com um faturamento em torno de 100 milhões de dólares por ano. Uhum. Depois, quando eu saí de lá, eu saí depois do Collor, em 95, né? Então, e foi com os recursos da minha saída de lá que eu abri a minha empresa de factoring, uma empresa de factoring de raiz, muito pequena. Tinha meus 2 filhos que nunca tinham trabalhado, foi o primeiro emprego deles, né? Então, e uma secretária. Então, era um andar só lá na Líbero Badaró. Todo mundo ficava ali, né? Todo mundo ficava ali, né? A maioria das empresas ficavam ali, né? Dos bancos e fundos. FDICs, né? FDIC nem tinha na época, né? Não tinha. Tudo factoring o FDIC agora, recente. É de 2001, a legislação, recente. mas ele 2001 pegou... já é recente. Mas ele pegou no breu lá por 2008, 2010, então... Na época era factoring. Aliás, essa é a história que eu quero contar um pouquinho. Legal. Sobre a história do fomento comercial. Agora, a grande maioria ainda é factoring, né? Então, o que está acontecendo ainda tem muitas empresas de factoring. Se você olhar no COAF, o COAF tem praticamente 5.800 empresas de factoring registradas. Só que a gente acha que não tem nem metade disso, porque muitas delas foram mudando, ou foram mudando de negócio para securitizadora, para outros ramos, e não deram baixa no COAF. Continua lá em aberto. Tanto é que uma grande parte tem que fazer a declaração de não ocorrências de movimento uma vez por ano por COAF, né? Então, eu, na minha expectativa, eu acho que tem metade disso. Deve ter umas 3 mil empresas de factoring no Brasil todo, mas é muito ainda. É uma quantidade enorme, certo? Mas as empresas de factoring, elas normalmente são empresas menores. Aliás, menor do que isso ainda, existe a ESC. Então, hoje nós chamamos o fomento comercial, por quê?
porque antigamente era fomento mercantil. O fomento mercantil era exclusivamente factoring. Tá. Daí, o fomento comercial agregou novas estruturas, novas modalidades. Uma delas foi a securitização, que veio depois. Outra foi a ESC e os FDICs, que hoje são o que tem maior movimento no mercado. Né? Então, a menorzinha de todas é a ESC, que na época, quando ela nasceu, foi chamada de mini banco. Ela nasceu por influência nossa, numa visita que nós fizemos ao ministro Afif Domingos. Na época, ele era secretário lá da micro e pequena empresa. Nós fomos pedir para as factories poder ser incluídas no Simples Nacional. Tá. Mas na época, então, não foi possível, mas daí surgiu a ideia de criar uma espécie de microbanco, que seriam as ESC. Foi uma legislação que demorou quase 7 anos para ser aprovado. Nós participamos desde o início até o final. E depois que ela nasceu, essa lei da ESC, 167/2019, é que nós decidimos criar essa associação nacional, a Abrafesc. Então, o ESC final é da Empresa Simples de Crédito. Certo? Interessante, então, interessante. E essa foi uma associação que nasceu em plena pandemia, com grandes dificuldades, porque era uma associação nova, não tinha associado, não tinha dinheiro, não tinha, mas já tinha uma estrutura muito boa do Sinfac, o Sinfac de São Paulo. Mas existiam outros sindicatos também no Brasil, acho que são 14 no Brasil todos, e que eles se ajuntaram a nós, alguns sindicatos grandes, como de Minas Gerais, é um sindicato bem grande, o de Santa Catarina também, o Espírito Santo, Manaus, depois está vindo junto outros, como Bahia. Então, e o espírito dessa associação foi fortalecer os sindicatos estaduais. Por quê? Porque eles estão perto do mercado, têm contato direto do mercado, conhecem as dores do mercado. E podem... e, às vezes, eles são pequenos, não têm estrutura para fazer uma prestação de serviço. Mas o Sindicato de São Paulo já tinha essa estrutura. Então, o Sindicato de São Paulo, quando ele era... Até a reforma trabalhista, ele tinha aquela contribuição obrigatória acabou a contribuição. E daí nós falamos, e o que agora que a gente faz? Né? Então, porque nós tínhamos já uma prestação de serviço muito, muito forte, e temos até hoje. Né? Então, daí nós abrimos para o que nós chamamos de sócios voluntários, não necessariamente que estava aqui em São Paulo. E daí nós recebemos associados do Brasil todo. São inclusive factorings associados. Factorings voluntários. Então, não era da nossa base, mas então acabou se tornando praticamente um sindicato nacional e com muita representatividade e com muita gente até, por exemplo, você conheceu o Ney da Multiplique, Sim. foi um dos que se associaram com a gente. E o Daniele também, associado. Tá todo mundo com você lá. Quantos associados são hoje? Nós temos 750 em São Paulo. Caramba. O grupo todo dos sindicatos associados que eu falei deve ter em torno de 1.200. Quer dizer, quase a metade, né? Você tem 3.000, né? Mas é que nesse grupo inclui também as ESCs. As ESCs são 1.000 ESCs no Brasil. Como é que funciona a ESC? Qual que é onde acaba uma, começa a outra? Como é que é esse mercado? Então, a ESC foi uma lei que nasceu dentro do Ministério da Micro e Pequena Empresa para micro e pequena empresa. Então, é só elegível para trabalhar com a ESC clientes que estão dentro do limite do Simples, 4.800.000 por ano. Tá. Então, se fatura acima disso, não pode ser cliente da ESC. A própria ESC tem essa limitação de 4.800 para a sua receita. Não pode ultrapassar também disso. E ela tem, quando ela nasceu, foi muito difícil, por isso que ela demorou 6 anos, ela teve até veto presidencial, foi numa segunda vez que ela passou. Ela nasceu com muitas restrições. Então, por exemplo, só pode operar no município sede e municípios limítrofes.
Então, e hoje o negócio que virou muito mais tudo por internet. Então, isso é muito difícil controlar isso daí. Então, essa é uma limitação muito brava que atrapalhou um pouco o desenvolvimento da ESC. E tem algumas outras. Ela só pode operar com capital próprio, não pode ter nenhum capital... Nenhuma alavancagem. E tem algumas outras coisas, mas nós estamos trabalhando nisso. Nós temos já um PLP que já passou no Senado, relatado pelo senador Laércio Oliveira, para tirar essas amarras. Então, já passou na CAI do Senado e agora está para ir para a Assembleia, a deliberativa lá, o plenário, para ir para o plenário, né? Então, eu acho que talvez esse ano tenhamos boas notícias, mas nós temos alguns problemas com isso em relação ao próprio Banco Central, que ele... porque acho que essa é a diferença. Ela é tal qual a Factory, ela pode fazer operações de empréstimo e tudo mais, e não precisa de autorização do Banco Central. A única coisa que ela precisa é fazer o registro das suas operações numa registradora oficial do Banco Central. Tá. Então, isso faz parte da lei e isso deve se manter intocado. É a forma que o Banco Central pode exercer um controle macroprudencial do que está acontecendo. Então, por isso, as ESCs ainda não decolaram tanto como ela devia. Temos hoje em torno de 1.000 ESCs no Brasil, tá? Mas se tirar... Mas ela está patinando muito. Muitas empresas abrem e muitas empresas fecham. Então, ela já está em torno de 1.000, já há mais de um ano que ela... Entra e sai gente, entende? Então, mas na hora que a gente tirar essas amarras, eu acho que ela pode dar uma deslanchada muito boa por um motivo. Ela é a única modalidade dentro do fomento comercial que tem direito a lucro presumido. E o lucro presumido tem algumas vantagens, especialmente na parte de tributação, não só a alíquota, apesar que tem uma presunção um pouco alta, mas de fazer pelo regime de caixa. Então, toda essa história de perda do cliente, não sei o quê, você só reconhece a receita na hora que o cliente paga. Quer dizer, se tem uma unidade de implemento alto, que é o que está acontecendo nos últimos anos, você consegue se beneficiar porque você não recebe também, né? Você não tributa, você não paga o imposto, pelo menos. O problema, por exemplo, na FEC... Você não tributa o que você não recebe. Né? Na FEC, a nossa grande briga que nós estamos até hoje é que existe um ato administrativo lá do governo de 30 anos atrás que diz que a Factory tem que reconhecer a receita na cabeça. No momento que ela faz o negócio, o diferencial entre o valor de face do título e o valor que ela paga. Só que... Mesmo sem receber? Mesmo sem receber, não importa receber. Mesmo sem... os bancos usam sistema de competência. Você compra uma duplicata de 4 meses, apropria os juros a cada mês, mês a mês. A FEC tem que apropriar tudo de uma vez e já pagar o imposto antecipado, entende? Então, é uma luta que nós estamos e quase que bateu na trave na reforma tributária, quase que nós conseguimos, mas nós estamos por outros caminhos agora, diretamente na Receita Federal, tentando resolver essa situação, e acho que nós vamos resolver, porque é um entulho burocrático do passado. Um entulho de 30 anos atrás, que na época as factorings não eram muito bem vistas, certo? Criou uma... eu, quando entrei nesse mercado 30 anos atrás, quase que a gente era considerado bandido, tá? Quase agiota. Né? Era agiota. Todo mundo aquela história, agiota legalizado. Né? Eu já ouvi muito isso. Então, mas, graças a Deus, nós mudamos esse perfil pela profissionalização. O sindicato foi muito importante nisso, porque nós fazemos muitos cursos, certo? De todos... então, houve o sindicato em si presta serviço, não? O sindicato mas muito serviço. Essa é a diferença. Por que nós, quando abrimos para o Brasil todo, veio um monte de gente? Por causa da prestação de serviço. O que vocês oferecem lá para os... Então, oferecemos muita coisa. Primeiro, essa parte de cursos. Nós temos pelo menos 40 cursos... 40 cursos? Por ano. Pelo menos 40 cursos por ano. Temos também, além do curso presencial, ou agora os funcionários dos associados. Todos os funcionários têm que ser associados
e vale para todos os associados, né? Então, além disso, nós temos uma coisa fantástica, que é o EAD, ensino à distância. Então, ou seja, quando você contrata um funcionário na tua factory, no teu FIDIC e tudo mais, você precisa treinar ele. E daí, como nós estamos muito tempo nesse mercado e temos muitos cursos, não sei o quê, o pessoal pode assistir esses cursos requisitando no sindicato. Então, serve como instrumento de ensino fantástico. Tem gente que eu conheço que fala, olha, funcionário meu não é promovido antes de fazer cursos no Sinfac. Então, legal, então, certo. Isso é uma coisa, mas nós temos também a consultoria jurídica. A consultoria jurídica, desde o começo nós temos, e essa consultoria jurídica que a gente dá, se tem qualquer dúvida, nós damos resposta por e-mail em um dia ou 2 dias no máximo, mas nós temos também essa consultoria jurídica, tanto operacional, como a consultoria jurídica da parte tributária e contábil. Então, são 2 consultores. Um faz a parte operacional e outro faz a parte contábil e tributária. E essas consultorias, além da possibilidade de resposta por e-mail, nós damos a possibilidade de consultoria ao vivo, como se fosse... Então, um dia por mês, a gente marca consultoria presencial, mas presencial agora virou online, né? Então, mas como se fosse o próprio advogado deles, um de cada vez. Não tem grupo. Então, quais são os teus problemas? Você traz o teu problema e recebe uma consultoria ao vivo, quando a coisa é um pouco mais complicada. Então, temos também um jornalzinho e um periódico, um informativo online, que 2 vezes por semana nós damos todas as notícias que acontecem no setor. Todas as coisas importantes, tudo mais. Nossa assessoria de imprensa cuida disso daí. E temos também uma revista que é trimestral, que, aliás, depois vou deixar uma com você para conhecer. Então, eles se sentem... eles têm bastante informações sobre o sindicato. Fora isso, temos muito mais coisa. Por exemplo, nós promovemos encontros regionais. Por exemplo, amanhã eu estou indo para Porto Alegre. Temos um encontro lá, com toda a pauta das novidades do setor e tal. Então, estamos com 200 e poucas pessoas inscritas, mas é um local regional. Mas nós temos 2 eventos muito grandes, que um é em Campinas, que começou como encontro regional, lá de Campinas. Eu lembro que tinha 70, 80 pessoas, e agora, nos últimos, nós temos tido mais de 450 pessoas. Então, aquilo que era um encontro regional quase que virou um encontro nacional. Então, e também temos um evento que é muito tradicional, normalmente fazemos outubro, novembro, que é o nosso simpósio. Nós estamos no 17º simpósio, fizemos agora, e junto nós temos também o congresso da Abrafesc. Antigamente a gente fazia um simpósio que era só de meio-dia. Depois que entrou a Abrafesc junto com o grupo, nós passamos a fazer um congresso. E esse congresso, então, passou a ser de um dia inteiro, com direito ao almoço, com tudo mais, e happy hour. É um sucesso. Tivemos mais de 600 pessoas nesse que veio de novembro. Foi em novembro passado, né? Fora isso, nós temos o sindicato e a associação, acho que oferece a coisa mais importante que existe, mais nobre que existe, que é a representação. É a representação perante as autoridades constituídas. É importantíssimo. Senão não teriam passado essas leis que vocês falaram, né? Que você comentou, né? Se não fosse a associação e o sindicato, não teria chegado essa pauta tributária, nunca teria ido para frente, né? Porque 2 pessoas desorganizadas ou 100 desorganizadas não conseguem se ter representatividade. Exatamente. Nessa parte tributária, já que você está comentando esse assunto, foi uma das nossas maiores conquistas. Ultimamente, teve muitas conquistas ao longo de todos esses anos, né?
Eu citei aqui da legislação da ESC, mas, mas agora, recentemente, na reforma tributária, os FDICs ficaram ameaçados de serem tributados do IBS, do Imposto Dual, lá, do CBS e o IBS. E nós tivemos uma atuação muito marcante nisso daí, em vários sentidos. Mesmo antes do governo apresentar o projeto dele, da reforma tributária, nós apresentamos um PLP autônomo, o PLP 54, que falava sobre a parte... Era um grupo de serviços financeiros. Então, a gente falava sobre os nossos pleitos, e um dos pleitos era exatamente a não tributação do FDIC, se ele fosse considerado entidade de investimento. Tá. Então muito antes do governo apresentar. Então, depois, mas também nós trabalhamos em paralelo com o governo, porque projeto de governo, você tem sucesso, não adianta só legislativo, você tem que conversar com o governo também, certo? Então, tem que chegar a um consenso. E nós fizemos muito boas amizades com o diretor da reforma tributária, até vou citar o nome dele, porque nós temos uma dívida de gratidão a ele, Daniel Lória. Ele saiu agora da CEP, da reforma tributária, e criou um escritório próprio sobre esse assunto. E, aliás, ele fez um evento agora, semana passada, que foi um grande sucesso. Tá? Então, ele foi um grande apoiador da nossa causa. Tá? Então, os FDICs ficaram perto de ser tributados, até o último relatório, o penúltimo relatório antes do final, saiu que eles seriam tributados. Daí nós tivemos uma ação muito rápida, fazendo uma campanha de vídeos que mandamos para os deputados e tudo mais, da importância do FDIC não ficar tributado. Vai aumentar o custo do crédito para todos, né? Que contam com isso, né? Também. É bem importante. Não, foi super importante. Então, e depois, com essas conversas em paralelo que nós tivemos com uma própria diretoria lá do Ministério da Fazenda, nós conseguimos que aquele artigo que falava que, para considerar não tributar os FDICs como entidade de investimento, fosse incluído também na redação final da reforma tributária. E, inclusive, nós fizemos uma emenda que chama de número 124, que a forma como saiu na redação final foi exatamente, literalmente, a nossa proposta. Literalmente a nossa proposta. Então, essa acho que... E eu fico muito orgulhoso disso, porque... como foi importante isso daí para o nosso mercado, para a nossa indústria. E não deve ter sido trivial essa negociação, né? Deve ter sido bem complexa essa... Não, foi complicado, porque, por exemplo, eram 7 deputados relatores desse negócio. Nós estivemos conversando com 5 deles, tá? Com 5 deles presencialmente, lá em Brasília, tudo mais. A própria parte do Ministério da Fazenda, tivemos vários encontros, e, às vezes, nos últimos momentos, mesmo sem encontrar pessoalmente, era por telefone, por mensagem, tudo mais. E graças a Deus, nós tivemos êxito, porque significaria, se isso daí não tivesse conseguido, significaria em torno de um imposto em torno de 10%, ainda não tem a alíquota definida, mas eu calculo que vai ser em torno de 10%, sobre toda a tua receita do FDIC, certo? Todo o deságio que você cobra seria tributado em 10%. Então, isso poderia fazer uma enorme diferença na competitividade do FDIC em relação aos bancos. Então, sem dúvida, a gente tem muitas conquistas que nós fizemos durante esses 12 anos, né? Mas essa é, sem dúvida, acho que a maior de todas. Um pouquinho antes, nós tivemos também a tributação do Come Cotas, né? Primeiro veio uma medida provisória que
que os FDICs todos passariam a ter regime de come cotas, e daí isso era uma medida provisória. Nós entramos com 3 emendas, uma emenda para não ter o come cotas, outra para não incidir sobre estoque de rendimentos, e uma terceira que, se incidisse, seria por uma alíquota reduzida, que nós propusemos na época 8%. As três emendas foram aceitas, não como emenda, mas essa do 8% acabou virando 6%. Mas essa medida provisória foi anulada por uma outra lei, que quando o governo quis fazer a tributação dos fundos exclusivos, então tudo aquilo que já tinha lançado e todas aquelas emendas que haviam sido discutidas, porque essa, acho que era de agosto, a medida provisória, e a lei, que foi pelo deputado Pedro Paulo, acho que foi lá de novembro, mais ou menos. Daí, tudo isso aí foi considerado. Então, também foi uma outra grande vitória dos FDICs, considerado entidade de investimento. Então, como já existia essa previsão para o regime de come cotas, nós trouxemos também essa ideia para a parte tributária, né? E a parte do IBS e CBS. Então, graças a Deus, eu acho que o momento para os FDICs é muito bom. É muito bom em termos de regulamentação. Temos uma nova regulamentação do 175, né? Que teve muitas novidades que foram implantadas, né? E a parte da tributária também ela ficou boa. Então, eu acho que tem um bom ambiente para o negócio de FDIC decolar, que pode aumentar o mercado. Então, Ô, Milton, como é que esse mercado de crédito evoluiu? Vocês têm falado bastante no novo mercado de crédito. Legal. Como é que legal. Para quem está ouvindo, dá um pouco de contextualização de onde veio e qual que é a tua visão de longo prazo. Legal, gostei dessa pergunta. Então, bom, o fomento comercial, quando ele começou, foi há mais de 40 anos atrás, e não era chamado fomento comercial, era chamado fomento mercantil, que era especificamente só factoring, certo? Até a minha empresa é Credere, consultoria e fomento mercantil, né? Então, mas com o tempo, e o que era esse fomento mercantil? Era exatamente a compra de direitos creditórios com um deságio. E normalmente era feito com duplicatas performadas. Uhum. Então, o risco do negócio era sempre o risco do sacado. Então, a gente analisava muito bem se podia aceitar aquela duplicata ou não. E o risco do cedente não era importante nesse momento, é a tal da securitização. Então, tanto é que esse foi o grande pulo do gato no nosso mercado, porque nos permitiu trabalhar com clientes desbancarizados e até negativados. Então, porque a gente olhava para quem ia pagar a conta, que era o risco sacado. Uhum. Então, isso foi como originou as factories, tá? Depois, com o passar do tempo, aconteceu o seguinte, que uma grande dificuldade foi o sacado que não queria pagar para a gente, não queria pagar para a factory. Então, até foi objeto de já 8, 10 anos atrás, nós conseguimos uma legislação específica para nós, artigo 73A, que falava que para as micro e pequenas empresas dentro do Simples, não podia proibir a circulação dos títulos, entende? Mas e até essa legislação que nós conseguimos lá atrás foi confirmada agora na duplicata escritural, que anula qualquer cláusula que vede a negociação dos títulos. Mas é tradição no mercado, porque o sacado, o grande sacado, tem muito poder econômico sobre o cliente dele, né?
e ele não autoriza a negociação de títulos. Então, daí, até agora nós conseguimos uma As grande... comissárias, né? Aí que eu ia chegar. Então, o que aconteceu? O mercado daí, como já não permitia pagar para nós, começou a nascer as comissárias. Uma comissária muito bem intencionada na época, que era aquela comissária do cara que ele já tinha vendido, e só o sacado não pagava para nós, precisava pagar para ele. Então, na época, se desenvolveu aquela tal comissária, que era o pessoal, eu faturei aqui, está aqui a nota, e eu vou receber dia tal, e você me cobra um dia depois que o dinheiro entrar na minha conta, normalmente dava um cheque até, e vinculava aquela. Então, essa comissária foi uma coisa que nasceu para resolver esse problema do sacado que não pagava para a terceira. Mas depois, o mercado é muito criativo e evoluiu. Então, não era só para duplicata performada. Começaram a fazer também para as operações clean, para operações de a performar ainda, a fabricar e tudo mais. Então, isso criou um problema no mercado. Por quê? Qual que é o problema? É um problema de segurança jurídica. Para o financiador. Né? Para o financiador. Então, quando... Às vezes para o cliente, porque às vezes o cliente tem um boleto ali de um pré-faturamento, que o cliente recebe, não recebeu a matéria-prima e está sendo executado, às vezes cobrado, protestado, o negócio que nem recebeu. Né? É isso mesmo. É completamente fio de bigode, porque eu nunca vi nesses 30 anos alguém ganhar na justiça uma duplicata comissária. Tá? Aliás, o grande problema das nossas recuperações judiciais hoje é tudo comissária. Tá? Porque se a mercadoria entregue é duplicata performada, não é elegível para a recuperação judicial. É extraconcursal. Então, então, o mercado começou a criar essas comissárias, que eu particularmente, eu tenho um FDIC pequeno, eu nunca fiz a comissária careca, que nós chamamos no mercado, certo? Essa que não tem origem, que às vezes é renovação de nota só. Então, a pedalada, né? A pedalada. Então, porque eu sempre trabalhei só com capital próprio, então, por isso que eu não sou muito grande, sou pequeno, perto dos anos que eu tenho aí de coisa. E daí, quando o capital próprio, você toma um pouquinho mais de cuidado. Toma um pouquinho mais de cuidado, né? Na veia, né? Então, mas depois, daí que eu chamo... então, esse era o factoring mais do passado, que começou a evoluir para operações de crédito, mas sem segurança jurídica, que eram essas comissárias. Mas daí, o que eu chamo novo fomento comercial foi quando veio a bancarização. Então, isso mudou muito o nosso negócio, porque aquelas duplicatas que podiam ser comissárias, não precisa ser mais comissária, ela pode ter uma conta escrow. E você recebe, se ela é verdadeira, ela não é careca, não é clean, você vai receber na conta, certo? Então, isso mudou o nosso mercado completamente. Não é só pela conta escrow, mas, por exemplo, o nosso mercado sempre fez securitização, pensando no cara que ia pagar. Daí começamos a pensar, por que não fazer crédito também? Então, o nosso mercado começou a fazer crédito para o cedente, coisa que antes não fazia no velho fomento. E por quê? Porque começou a usar as CCBs. As CCBs que são, através de bancos parceiros, que no mercado se chama barriga de aluguel, né? Então, eles fazem, e depois endossa aquela CCB para o fomento. Quer dizer, né? o emissor da CCB, ele faz um empréstimo para um cliente, que é o cedente, não tem sacado mais o cedente. Cedente. E depois ele securitiza com o fundo e toma esse crédito. Né? Eu já vi que você entendeu do negócio, é isso mesmo. Falou 100% aquela. Ele faz isso. Mas isso mudou o nosso mercado, porque antes você fazia só securitização, você teve a oportunidade de fazer crédito, né, de forma com segurança jurídica, que antes a comissária nunca deu segurança jurídica. Você pode executar ou protestar o cedente.
Sim, daí você tem todo o documento para executar o CDI. E mais importante, que não é só fazer o CCB, dar crédito, capital de giro. Não. São operações estruturadas, que você pode estruturar para, por exemplo, você dá aquele crédito, mas o meu objetivo continua sendo o fomento comercial. Eu quero receber aquelas duplicatas. Né? Eu quero receber aquelas duplicatas. Então, às vezes a gente faz crédito estruturado até com duplicatas a performar. Entende? Então, Sim. porque era muito comum, e ainda comum no mercado, o fomento à produção. A Factory fazia fomento à produção. O que é? E o fomento à produção, na sua origem, você compra a matéria-prima para o teu cliente e paga para o fornecedor dele. Direto fornecedor, né? Não para ele, porque senão o dinheiro pode sumir, né? E depois ele me paga com as duplicatas do que ele produz. Sim. Então, esse era o natural que fazia Factory. Só que, no fundo, você não consegue fazer isso, porque normalmente fundo tem que ser operação performada, a não ser que você tenha um não padronizado, certo? Mas aí, essas operações de bancarização, ou de CCB, permitiu também fazer essas operações estruturadas, tipo de fomento à produção. Entende? Então, e a gente tem muito orgulho de dizer que, não sei se você já entrevistou a BMP aqui, já o Carlos Benítez. Já. Nós, há 5 anos atrás, que introduzimos a BMP nesse nosso mercado. Uau. A Abrafesc, quando ela nasceu, sua primeira grande parceria foi com a BMP. Eles que são os líderes aí, né, nessas emissões. Disparado os líderes, disparado. Então, e eles são muito competentes, tá? Sim. Eles são muito competentes, então todas essas operações estruturadas é uma maravilha. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que nós, da Abrafesc, colocamos a BMP no mercado. Depois, esse assunto de bancarização cresceu muito. Hoje está uma nova regulamentação que o Banco Central está fazendo agora sobre a regulamentação do BaaS, o Banco as a Service. Então, porque hoje tem muita gente, praticamente, muitas novas SCDs, SCDs, em princípio, são fintechs, que estão aptas a fazer esse tipo de operação. Mas a BMP é disparada a maior de todas e eu diria que tem a melhor estrutura de atendimento, certo? Então, essa é uma das grandes conquistas. Outra grande conquista do associativismo, nós temos... Foi muito importante o desenvolvimento tecnológico, tá? Então, temos muitas parcerias de plataformas para tudo, para motor de crédito, para análise de crédito, e nós temos uma parceria com o CEPRO para monitoramento de notas fiscais eletrônicas. Tá. Ou seja, você consegue avaliar a qualidade do crédito, uma nota fiscal, quando é emitida, duplicata eletrônico, você consegue acompanhar todas as fases da emissão da nota, a passagem pela barreira, até a entrega no destinatário. No passado, a gente usava muito aquela história do canhoto. Aí, até hoje ainda a gente cobra o canhoto, e a parte muito importante do nosso setor sempre foi a confirmação. Como a gente dependia do sacado, às vezes tem uma estrutura enorme de confirmação. E esse produto que nós fizemos parceria com a Abrafesc, no último mês de dezembro, nós atingimos 3,2 milhões de consultas da classe. Por quê? Foi uma parceria que nós fizemos. Quanto mais aumenta a volumetria, mais cai o preço. Então, um preço que é normal para quem for direto, de 0,63 direto no CEP para fazer esse monitoramento, para nós sai 0,07. Então, é 90% de desconto, mas precisa ser associado da Abrafesc, né? E precisa ter uma tecnologia de integração. E esse negócio está crescendo cada vez mais, e grandes fundos também estão cada vez mais vindo com a gente, né? Porque é no interesse de todos. Né? Então, temos muitos outros produtos, muitas parcerias também, que nós fazemos em vários sentidos,
para melhorar o ambiente de negócio, né, da classe. Ô, Milton, fala uma coisa, voltando um pouco lá na tua história mesmo, assim, né? Quais foram os momentos da sua vida que você falou assim, puta, essa foi a grande virada de mesa da minha carreira, ou da minha história? Eu acho que são vários momentos, né? Então, primeiro, eu já tinha uma experiência acumulada lá como diretor da Degussa, tudo mais, e na hora que saí, foi a decisão de abrir uma factory. E por que eu abri uma factory? Porque eu tinha um dinheiro bom, eu tinha um excelente salário, provavelmente um dos maiores da multinacional, e eu recebi fundo de garantia, tinha também aquele plano de previdência. Virou pacote. Virou um pacote, e eu tinha que fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Só que naquele momento também estava tendo... Não quis montar uma franquia do China Box, né? Não. Naquele momento até estava muito em discussão os bancos. Os bancos teve até um programa especial de auxílio aos bancos naquela ocasião. Eu falei, puxa vida, então é melhor antes de eu colocar num banco que quebra aí, então vamos arriscar alguma coisa, né? Daí começamos esse negócio. Então essa foi uma grande virada, o momento que nós decidimos, eu quero fazer uma factory. Primeiro analisamos muito bem todo o negócio, ela já tinha uma certa regulamentação só do imposto de renda que eu falei, né? Mas já tinha um mercado que estava atuando. Então, eu estava chegando já uns 10, 15 anos depois que o mercado já estava atuando. Então, e no começo era muito só cheques, 50% da minha carteira era cheques, né? E hoje não tenho nem 2%, tá? Porque o cheque virou... quase pouca gente usa. Então, esse eu diria que foi um primeiro momento. Então, um segundo momento, eu acho que foi, já falando da vida associativa, quando o Pio Daniele, que foi presidente do Sinfac, o primeiro presidente do Sinfac, da nova era, né? Porque o Sinfac tem 35 anos, mas, de verdade, ele só tem 17 anos, porque quem administrava ele era uma outra associação que não prestava serviço. Então, daí, quando ele passou a ser de direito de fato, porque ele já era... Existia, mas não atuava. Existia, mas não atuava. Então, o Pio Daniele me convidou para fazer parte da diretoria. Então, isso já 17 anos atrás. Depois eu participei da gestão dele, participando de uma segunda gestão, e depois houve uma renúncia da segunda gestão, por motivos particulares, e eu assumi como presidente em exercício. E depois, de lá para cá, eu venho sendo eleito, reeleito, todas as vezes, e cada vez que eu falo em que eu vou parar, o pessoal não me deixa. O pessoal não me deixa de jeito nenhum, né? Então, esse acho que foi um segundo momento. Então, que a gente já era empresário do setor, conhecia as dores do setor, e acho que um terceiro momento que eu fico foi a abertura da Abrafesc e essa parceria que nós fizemos com a BMP, porque nós mudamos o mercado. Então, nós mudamos o mercado para o que nós chamamos de novo fomento comercial. Mas eu queria falar rapidamente sobre o que eu estou chamando de novíssimo fomento comercial. Novíssimo fomento comercial, ótimo. Porque com todas essas alterações, e o governo também está promovendo um monte de mudanças, nós temos uma lei da duplicata escritural, a 13775. Então, que ela, o ano passado saiu a resolução 339, que o Banco Central regulamentou isso daí. E o Banco Central, normalmente o Banco Central regulamenta só para o mercado financeiro, mas essa resolução fala de duplicatas no todo, vale para todo mundo, certo? Então, essa duplicata escritural, o teu cliente vai colocar num repositório de um escriturador de duplicata. Quem são esses escrituradores? Provavelmente serão todos os registradores. Hoje já quem registra a duplicata vai ser também escriturador. E esse escriturador ele vai ter algumas
coisas que ele tem que fazer. Por exemplo, muita coisa que a gente faz no dia a dia, confirmar a notificação. O próprio escriturador terá que fazer para dizer se é bom ou não, com o sacado. Vai fazer também a parte de liquidação. A grande diferença desse negócio é que com a duplicata, a duplicata escritural, você não vai mais pagar para XYZ. Você vai pagar um boleto, que aquele boleto já vai estar registrado interessante. e já vai liquidar quem é o titular de direito. Olha só. E até preserva até não precisa nem divulgar quem é, na verdade. Né? Não precisa. Então, é uma coisa que vai ser uma coisa disruptiva no mercado, vai ser aos poucos. O sistema vai ser muito parecido com o de cartão de crédito. O cartão de crédito que tem aquela história de agendamentos e que você daí faz, tem que se, pegar autorização, né, o opt-in. Então, é um mercado que deve mudar muito, mas vai ser aos poucos, porque teve uma convenção, essa convenção ela vai... começa primeiro a obrigatoriedade de fazer a escrituração, só grandes empresas acima de 300 milhões. E daí, aos poucos, eles vão descendo o nível até chegar ao nosso mercado, que é da pequena e da média empresa. Né? Então, isso pode demorar um pouco. E a própria escrituradora, ainda não se sabe quem são, mas provavelmente serão as registradoras, mas elas têm que ser credenciadas, tem que ter um sistema que o Banco Central homologue, que está funcionando, porque no caso dos cartões de crédito foi um desastre completo no mercado. Quando entrou em vigor, e entrou de um dia para o outro. Então, o sistema não estava preparado e foi uma confusão enorme no mercado. Então, muito bom que agora está fazendo faseado e vai dar tempo da gente se adequar. E eu acho que o que eu chamo de novíssimo mercado de fomento comercial, toda essa experiência que nós tivemos com o novo mercado de fomento comercial, que foi a bancarização, que foi começar a fazer crédito, vai ser muito útil nesse novo, na duplicata escritural, porque na duplicata escritural já tem a previsão também da duplicata performar, e tem a previsão também o que nós chamamos fumaça, do crédito de fumaça. Ou seja, você pode garantir, vamos dizer, as duplicatas futuras, você faz um crédito, e as duplicatas futuras vinculadas com esse negócio. Mas tudo isso a gente já aprendeu agora com esse novo fomento comercial. Então, vai ser muito útil para ajudar para a gente isso daí, certo? Agora, eu estive no Banco Central há um mês atrás, estive agora semana passada também. Tem um problema muito, muito sério nessa duplicata escritural, que nós vamos tentar resolver. É que na conceituação da duplicata escritural, separaram em dois blocos. Um é a aquisição de direitos creditórios, que é o que nós fazemos, o fomento comercial, ele compra títulos, compra direitos creditórios. E a outra definição foi de duplicatas descontadas, que é uma atividade típica bancária, mas a grande diferença é que, para nós, para o fomento comercial, para os FIDICs, ficou como sem direito a regresso. Mas isso é complicado, hein? É super complicado, não tem o mínimo cabimento isso. E para a duplicata descontada tem direito de regresso. Então, nós estamos brigando por isso. Não pode, há uma legislação que ainda vai começar, mas ela, eu diria, começou começou mal nessa definição. Porque, vamos dizer, você tira a competitividade total do FIDIC, ou do fomento comercial, em comparação com os bancos. Porque você vai ter que prever um risco de crédito. Se você não tem direito de regresso, não tem direito à coobrigação, então... Mas você acha que os bancos eles têm alguma influência nisso? Eu quero acreditar que não. Eu achei no começo que fosse
Um forte. simples erro, porque na nossa história de factoring teve muito problema. Lá no passado, o Supremo julgou que factoring não tem direito de regresso. Então, e consolidou isso daí para factoring. Mas já todos os casos de securitizadoras, o FDIC nós já vencemos no próprio Supremo lá. Então, é assunto consolidado, nós temos direito de regresso. Então, não pode uma resolução tirar um direito já adquirido. Já adquirido. Você quer dar mais transparência para o mercado, mais liquidez para os títulos e, de repente, está tirando um direito que já é conquistado. Não faz sentido. Exatamente. Deve ser um erro, deve ser um... Então, mas daí eu achei, bom, isso daí vai ser... Superado. É tão óbvio que vai ser superado. Uhum. Né? Mas daí, e das primeiras vezes que nós falamos, um ano atrás, 2 anos atrás, eles falaram, não, nas próximas vezes que sair qualquer alteração, nós vamos corrigir isso. Eu falei, tá tranquilo, vai resolver. Agora eu estive lá recentemente, aí, a semana passada, e não é bem assim, porque já saíram outras alterações e esse assunto não foi alterado. E percebi também que existe, dentro do próprio Banco Central, são 4 áreas lá que tem que decidir, não existe um consenso. Por causa daquele assunto que o Banco Central regula o mercado financeiro e não a gente. Então, eles quiseram separar uma coisa da outra. Mas acho uma tremenda injustiça. Eu acho que vai ser mudado, mas sentimos resistência. Não vai ser tão fácil a mudança. Então, a gente precisa se unir, o mercado, com as outras associações, tudo mais, para forçar um pouquinho a barra antes que esse negócio comece. Apesar que nós já temos decisões de Supremo que FDIC não tem direito de regresso, mas essa 339 foi depois dessa decisão. Então, e sempre tem aquelas litigâncias predatórias, os advogados mais espertinhos que vão falar, aqui não tem, está aqui escrito na resolução 339. Então, a gente precisa mudar isso. A gente vai iniciar uma campanha sobre esse assunto aí, vamos ver. Legal, Milton. Pô, obrigado pela presença, super história, sucesso, né, de anos, décadas, né, dessa trajetória nos fundos FDICs. Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Parabéns, obrigado. Obrigado. E nós também temos um podcast, tá? A Abrafest tem um podcast legal. Fomento 360, já tivemos 14 capítulos que nós fizemos durante o nosso congresso, e agora nós estamos na 2ª temporada, estamos no 2º capítulo, e oportunamente eu quero convidá-lo para participar do episódio nosso. Ótimo, muito bom, obrigado. Ok. Ótimo. Pessoal, muito obrigado, nos vemos no próximo episódio e até breve.